mais recente relatório anual de direitos humanos dos Estados Unidos colocou o Brasil em uma posição de destaque, e não é um destaque positivo. Pela primeira vez, o documento cita de forma direta e nominal ações de autoridades brasileiras, com críticas claras ao cenário político e institucional do país. Isso não é apenas uma notícia, é um sinal de que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão passando por um momento muito delicado, com potencial de impacto para governos, empresas e cidadãos nos próximos anos. Hoje você vai entender o que realmente significa estar nesse relatório, quais são as implicações para a imagem internacional do Brasil e o que podemos esperar daqui para frente. Vamos analisar o contexto histórico, as possíveis consequências, os paralelos com outros países que já estiveram nessa mesma posição e os caminhos que ainda existem para evitar que a situação se agrave. Fique comigo até o final, porque esse é o tipo de informação que te ajuda a compreender o presente e, principalmente, a se preparar para o que vem pela frente. Eu sou Davi Aragão e este é o Hub TNT, onde você acompanha não só as informações sobre imigração, mas também o cenário político e diplomático que pode impactar diretamente os brasileiros que mantêm relações com os Estados Unidos, seja por negócios, viagens ou planos de imigração para cá. O relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos é publicado desde 1977. Ele nasceu como uma exigência legal do Tratado de Comércio Americano e tem como objetivo registrar, país por país, a situação dos direitos civis, políticos e das liberdades fundamentais no mundo inteiro. Mas ele não é apenas um documento de consulta. Na prática, serve como base oficial para que os Estados Unidos tomem decisões estratégicas sobre ajuda externa, aplicação de sanções, restrições de vistos e definição de postura diplomática em organismos internacionais e até mesmo em negociações comerciais com outros países. O alcance vai muito além das fronteiras americanas. Países aliados como Canadá, Reino Unido, Japão e membros da União Europeia usam esse relatório como referência para suas próprias políticas externas. Em alguns casos, ele se torna o primeiro passo para ações coordenadas internacionais, envolvendo pressões diplomáticas e econômicas. E ao longo da história, o relatório já foi o gatilho para mudanças de postura e até mesmo ofensivas diretas contra outros países. Foi assim, por exemplo, contra Mianmar, entre os anos de 1990 e 2000, quando as denúncias sobre repressão política levaram a sanções comerciais e bloqueio de ativos do país. Foi assim também com o Sudão, quando a caracterização do conflito em Darfur como genocídio resultou em sanções multilaterais e processos no Tribunal Penal Internacional. E foi assim também com a Líbia, antes da queda de Muammar Gaddafi, com a Nicarágua, a partir de 2018, após as denúncias de perseguição a opositores. O objetivo declarado dos Estados Unidos é claro: promover e proteger direitos humanos universais como parte de sua política externa. Mas além do discurso, o relatório é um instrumento político e jurídico usado para criar um registro oficial que justifique medidas diante do Congresso, da opinião pública e da comunidade internacional. A relação entre Brasil e Estados Unidos sempre alternou momentos de aproximação e fases de tensão. Nos últimos anos, havia cooperação relevante no comércio, no agronegócio, em energia e em pautas multilaterais, como clima e comércio internacional. Mas 2025 trouxe mudanças significativas. Em poucos meses, a relação foi marcada por uma sequência de ações que aumentaram a tensão diplomática entre os dois países. Sanções pessoais contra uma autoridade do Supremo Tribunal Federal, aplicada pela Lei Magnitsky, algo raro em países com laços econômicos tão próximos, como é o caso de Brasil e Estados Unidos. Tarifas punitivas de até 50% sobre produtos brasileiros, atingindo setores como aço, alumínio e carne, por exemplo. E agora, um relatório oficial do Departamento de Estado com críticas diretas e nominais à atuação do judiciário brasileiro. O que torna essa conjuntura mais sensível é que essas medidas não são isoladas. Elas seguem uma lógica estratégica. Primeiro, sanções individuais para medir a reação, depois, pressão econômica para aumentar o custo e, por fim, um documento público que consolida as críticas e cria base para ações futuras. Esse tipo de situação desgasta a confiança mútua, gera insegurança para investidores e atrai atenção internacional para questões internas do Brasil. Historicamente, quando o país chega a esse nível de tensão documentada, retomar um relacionamento normal exige concessões políticas consideráveis, ou então mudanças no cenário interno. O Brasil agora está exatamente nesse ponto de decisão. Quando os Estados Unidos publicam seu relatório anual de direitos humanos, o efeito não se limita apenas ao país citado. Esse documento é usado por aliados estratégicos, especialmente na Europa, na Ásia e também na Oceania, para alinhar políticas externas, orientar votos em fóruns multilaterais, como a ONU, por exemplo, e em alguns casos para justificar restrições comerciais ou diplomáticas. Neste ano, a forma como o Brasil foi citado coloca o país em atenção especial no cenário global. Parceiros próximos dos Estados Unidos tendem a observar com mais cuidado a condução de políticas internas e a postura do governo brasileiro em temas sensíveis. E a repercussão já começou. O El País, por exemplo, da Espanha, descreveu o documento como um giro significativo na abordagem americana, destacando elogios a aliados como El Salvador e Israel, enquanto Brasil e Venezuela foram criticados diretamente. O britânico Financial Times apontou que o relatório foi suavizado para alguns aliados e endurecido para países como Brasil e África do Sul, indicando um reposicionamento estratégico
estratégico dos Estados Unidos. Já o The Guardian, também do Reino Unido, ressaltou que a nova edição amplia críticas a países europeus e latino-americanos que se distanciam das diretrizes de Washington, ao mesmo tempo que reduz acusações contra governos alinhados à Casa Branca. O recado é claro: a percepção sobre o Brasil está mudando não apenas nos Estados Unidos, mas também nas capitais europeias e em outras regiões alinhadas a Washington. Essa mudança pode afetar negociações comerciais, acordos de cooperação e até a atração de investimentos para o país, pois investidores e governos tendem a agir com cautela diante de países sob um escrutínio formal em temas de direitos humanos. Em resumo, este relatório é mais do que apenas um registro. Ele é, de fato, um instrumento de influência internacional e que, a partir de agora, molda como o Brasil é visto no mundo e pode servir de base para ações coordenadas entre aliados dos Estados Unidos nos próximos meses. A presença de um país nesse relatório anual de direitos humanos, com críticas diretas e detalhadas, raramente é um evento totalmente isolado. Na maioria das vezes, há um ponto de partida para uma pressão política e diplomática crescente que vai escalando. E essa não é uma situação inédita, hein? A Nicarágua é um exemplo claro disso. Em 2018, apareceu no relatório com críticas ao uso do poder judiciário para perseguir opositores. Nos anos seguintes, novas menções reforçavam justamente essa narrativa. E qual foi o resultado? Sanções econômicas, restrições de visto e bloqueio de financiamentos internacionais. Tudo começou com documento oficial e críticas específicas, exatamente como vemos agora no caso brasileiro. A Venezuela seguiu um roteiro parecido com esse. As primeiras menções no relatório concentraram na corrupção dentro do poder executivo. Com o tempo, vieram denúncias de manipulação judicial e perseguição política contra opositores também. O tom do relatório só foi subindo ao passar dos anos. Depois disso, vieram sanções multilaterais, congelamento de ativos venezuelanos e a perda de parceiros comerciais pelo mundo inteiro. Aconteceu a mesma coisa com o Peru na década de 2000, quando também entrou na lista. Foi citado repetidamente por interferências políticas no judiciário e por esquemas de corrupção envolvendo autoridades do alto escalão da República. O acúmulo de críticas acabou pressionando o país a implementar reformas judiciais para não perder investimentos e cooperação internacional, principalmente com os Estados Unidos. Agora, olhando para o Brasil, vemos elementos muito semelhantes. O relatório atual foca no judiciário, apontando decisões que, na avaliação americana, ultrapassam padrões internacionais de liberdade de expressão e do devido processo legal. E assim como nos outros casos, a percepção externa é de que essas ações afetam a credibilidade da instituição como um todo, incluindo, inclusive, a confiança no poder executivo. A história mostra que quando um país entra nesse tipo de registro de forma tão direta, o silêncio diplomático não resolve, pelo contrário, é pior. Se não houver mudanças percebidas como relevantes pela comunidade internacional, as críticas só tendem a se repetir, servindo como base para sanções e medidas ainda mais duras que o Brasil pode vir a enfrentar no futuro. É importante a gente ressaltar que as críticas contidas no relatório raramente causam impacto imediato, ou seja, a gente não vai ver o impacto desse relatório já nas próximas semanas ou nos próximos meses. O efeito mais forte costuma aparecer com o tempo. No curto prazo, o que muda é a percepção internacional. Investidores, governos parceiros e organismos multilaterais passam a acompanhar cada movimento político e judicial do país que foi citado no relatório. Ou seja, o Brasil passa a estar no alvo não só dos Estados Unidos, mas agora do mundo inteiro. Isso já pode gerar uma cautela em novos investimentos, por exemplo, atrasos em negociações e maior exigência em acordos internacionais, por exemplo. Mas é justamente no médio e longo prazo que o cenário se torna cada vez mais sério. Quando o país reaparece no relatório, ano após ano, com as mesmas críticas ou com um tom ainda mais grave, isso cria uma narrativa oficial consolidada. E essa narrativa pode ser usada para justificar sanções econômicas mais amplas, atingindo setores estratégicos como energia, tecnologia e agronegócio, por exemplo, restrições de visto para autoridades, como já está acontecendo, ou até mesmo para determinados setores empresariais brasileiros, além de barreiras comerciais adicionais para as exportações brasileiras e não só para os Estados Unidos, mas também para mercados que são aliados a Washington. Além disso, como a gente já falou até no próprio caso Magnitsky, dificuldades no acesso a financiamento internacional, já que bancos e fundos globais seguem diretrizes rígidas de compliance baseadas em direitos humanos também. Para as empresas brasileiras, isso pode significar perda de competitividade e aumento de custos para atuar no exterior, por exemplo. E, por sua vez, para empresas americanas que operam no Brasil, pode levar a uma revisão de contratos, ajuste de estratégia local e até transferência de algumas operações para países considerados mais estáveis diplomaticamente, como a gente já viu acontecer em alguns casos recentes. A história mostra isso de uma forma muito clara. Na Nicarágua e na Venezuela, quanto mais tempo os países permaneceram listados com críticas severas no relatório de direitos humanos, mais difícil foi reverter esse quadro internacional. Mesmo com mudanças internas, a imagem internacional daqueles países que resolveram fazer alguma coisa, como foi o caso de Peru, demorou anos para ser de fato reconstruída e ganhar uma nova
nova credibilidade. Para o Brasil, esta primeira aparição com críticas nominais funciona como um alerta antecipado. Se seguir o padrão de outros países, o relatório de 2025 pode ser lembrado no futuro como ponto de partida de um processo de isolamento gradual. Um isolamento que não afeta apenas governos, mas também afeta empresas e cidadãos brasileiros. Mas o que a gente pode esperar então nos próximos meses de fato em relação a esse assunto? O relatório de direitos humanos não é um ponto final. Ele é um documento de referência que pode orientar políticas e decisões futuras dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Nos próximos meses, alguns movimentos devem ser observados com mais atenção. O primeiro deles, o acompanhamento de novas sanções individuais. A própria lei Magnitsky, que já foi aplicada ao Alexandre de Moraes, também pode ser estendida a outras pessoas e políticos brasileiros. E se o antagonismo político ainda persistir, esse tipo de medida pode ser ampliado para outras figuras públicas ou autoridades com atuação relevante no cenário político e judicial também. O segundo ponto, a evolução das tarifas comerciais. As tarifas atuais, de até 50%, estão afetando, por enquanto, setores específicos da economia, enquanto outros ficaram isentas dessa tarifa. É possível que haja uma ampliação para outros segmentos estratégicos, especialmente se houver um aumento da tensão diplomática entre os dois países, ou seja, se o Brasil não sentar de fato para conversar. E o terceiro ponto a ser observado, a influência sobre aliados e organismos internacionais. O relatório serve como base para que países parceiros dos Estados Unidos ou então instituições multilaterais adotem posturas semelhantes. Isso pode ocorrer de forma gradual, com manifestações públicas, recomendações em fóruns internacionais ou, em alguns casos, ações comerciais coordenadas internacionalmente. Quarto item a ser observado é o impacto nas negociações já em andamento. A percepção de instabilidade institucional pode levar a revisões de acordos comerciais, adiamentos em parcerias estratégicas e maior exigência, por exemplo, de garantias contratuais por parte das empresas estrangeiras. E, por fim, o comportamento da mídia internacional e de organizações de direitos humanos. Quanto mais atenção esses atores derem ao tema, maior será a pressão indireta sobre a imagem do Brasil no exterior. O ponto central aqui é que o relatório funciona como um registro oficial que abre margem para novas medidas. Essas medidas podem ser discretas e graduais, mas somadas reforçam o atual momento de distanciamento político entre os dois países. O relatório de direitos humanos dos Estados Unidos sobre o Brasil marca um momento de atenção nas relações bilaterais. Mas é importante lembrar, não estamos em um ponto de ruptura total. Ainda existe espaço para diálogo. Ainda existe a possibilidade de reconstruir as pontes entre esses dois países. E neste momento, a iniciativa precisa partir do governo brasileiro. Sentar à mesa, negociar e buscar um entendimento com os Estados Unidos pode evitar que a situação se prolongue ou mesmo se agrave ao longo dos anos. E não se trata de abrir mão da soberania nacional, mas sim de usar a diplomacia para resolver divergências antes que elas se tornem barreiras permanentes, verdadeiros muros entre os dois países. E agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que o governo brasileiro deve agir agora para buscar essa conciliação com o governo americano? Ou você acredita que é melhor adotar uma postura de resistência total em nome da soberania e esperar que essa pressão passe por conta própria? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito ouvir o que você pensa para a gente continuar essa conversa. Se você gostou dessa análise, deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar tudo que acontece aqui na América de forma objetiva e transparente. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.